O trabalho faz parte das nossas vidas. Ele não só traz o ganha-pão, o sustento, como também nos constitui como pessoas. Mas o trabalho tem uma relação também com doença mental. E para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou Ana Magnólia Bezerra Mendes, professora, psicóloga, professora da UNB. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Por que você escolheu esse campo de estudo, doença mental e trabalho? Eu já tenho uma experiência de quase 30 anos nesse campo de estudo e quando eu comecei a estudar ainda na década de 90, eram muitos os problemas que acometiam os trabalhadores em termos de transtornos psíquicos e ainda nessa época, ainda hoje um pouco, eram problemas pouco visibilizados. Então, eram muito visibilizados os problemas de saúde física. Na época, na década de 90, inclusive, a Ler-Dort foi uma epidemia. E outros lesão problemas... de esforço repetitivo. Exatamente. Né? E outros problemas vinculados a acidente de trabalho e vinculados ao uso de agrotóxicos, por exemplo, nas indústrias. E a problemática da saúde mental, principalmente do sofrimento no trabalho, que é o meu tema de pesquisa, de estudo na Universidade de Brasília, este sofrimento, ele é ainda hoje muito invisível. Para você diagnosticar que alguém no seu trabalho esteja em sofrimento, talvez não ainda demonstrando que é uma doença que está doente do ponto de vista mental. É um julgamento muito difícil, né? Sim, porque o sofrimento é algo invisível, no sentido de que você não vai lá com um aparelho, como outros exames clínicos, e vai lá e avalia para dizer se existe ou não, o quanto existe. Então, a pessoa ela precisa ter também reconhecer o seu sofrimento e verbalizar. Né? Então, a fala sobre esse sofrimento é o modo clínico que temos acesso a ele. E hoje, a forma como o trabalho está organizado, que é uma forma bastante perversa, hoje os modelos de gestão, eles têm sido, na maioria das empresas e fora também em outros tipos de trabalho. Muita cobrança, muita competição. Isso, então um modelo gerencialista, nós não podemos esquecer que a lógica hoje que rege todo o comportamento social é a lógica da acumulação e a lógica do consumismo. Então, hoje as pessoas são consumidas pelo tempo, pelo trabalho e por outras coisas, e o que vai intensificar e provocar esse sofrimento é uma dimensão que nós temos estudado nas nossas pesquisas, que é exatamente a impossibilidade de falar sobre esse sofrimento. Não existe uma fronteira clara entre aquilo que se pode dizer, entre aspas, normalidade e aquilo que pode ser considerado doença mental. Ao longo de todos esses 30 anos em que você vem estudando, ou 20 anos, doenças mentais, a relação de doenças mentais e trabalho, o pano de fundo do que acontece na sociedade também é muito importante. Por exemplo, agora nós temos um índice elevado de desemprego. E nós temos também outros problemas, que é muito mais cobrança, sedução do consumo, competitividade. Como é que você age, do ponto de vista científico, você como psicóloga, para balizar e identificar sintomas, graus de satisfação? Nós usamos vários instrumentos, né, como de pesquisa. Então, nós temos um protocolo que investiga os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Esse protocolo, então, é aplicado aos trabalhadores. Você elabora questionários? Nós elaboramos o nome é protocolo, mas são várias perguntas, não é, bem objetivas, e a pessoa, então, responde. Essa é uma forma de avaliação, uma avaliação mais estatística, mais quantitativa, que permite diagnósticos mais amplos, se ali existe riscos, não existe, que tipo de adoecimento pode acontecer naquele
naquele ambiente, naquele tipo de trabalho. E uma outra maneira que nós temos pesquisado hoje é através do atendimento aos trabalhadores. Hoje, a Universidade de Brasília, eu coordeno um projeto... Atendimento por parte de quem? Por parte de psicólogos, estagiários, estudantes. É um programa que faz parte do Instituto... A quem as pessoas possam, os trabalhadores possam recorrer caso se sintam mentalmente abalados. Isso, em sofrimento, com algum transtorno. Então, nós temos atendido esses trabalhadores. É um serviço gratuito da Universidade de Brasília, sob a minha coordenação. É uma escuta clínica do sofrimento. O projeto é Práticas em Clínica do Trabalho. Há quanto tempo vocês têm nós temos esse projeto há 2 anos. Já atendemos 60, 70 trabalhadores das mais variadas organizações. Evidentemente, mantemos aí o sigilo de onde eles trabalham, quem são eles. É um atendimento gratuito. Desde que eles concordem em participar da pesquisa? Isso, desde que eles concordem. Se não quiserem participar também... Também não tem problema, mas existe uma concordância. E nós temos escutado esses trabalhadores, foram muitos em 2 anos, que vão exatamente nos contar o que é que aconteceu naquele ambiente de trabalho que gerou aquele tipo de adoecimento. E o que é mais curioso nas perguntas, não sei nem se você ia perguntar isso, mas eu já vou adiantando, é que muitas dessas pessoas nunca jamais tiveram nenhum problema, de um tipo de problema mental ou de transtorno mental, mesmo quando elas viveram coisas pessoais muito graves, como perdas, mortes de pessoas ou outros traumas. Ou seja, o foco da doença, da relação da doença é com o trabalho, né? Exatamente. Então, como é que você faz para separar, então? Então, esse questionário é muito bem elaborado. Esse questionário vem sendo construído há 30 anos, né? Eu espero que ele seja bem elaborado. Claro que ele é, né? Então, já é reconhecido, nós temos pesquisas não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil e várias cooperações com outras universidades. E, de fato, ele é bem específico para estabelecer essa relação entre o adoecimento e o trabalho. Qual o traço comum, ou, melhor dizendo, qual o fator mais frequente dentro do ambiente de trabalho, não digo ambiente físico, dentro do trabalho como entidade, né, como fato na vida das pessoas? Qual a evidência mais frequente de ter causado essa ruptura no equilíbrio mental? São os modelos de gestão, a forma como o trabalho hoje tem sido feita a gestão do trabalho. Como você ou sua equipe separaram para que isso não seja um pressuposto, você já ir com essa intenção de achar que é o capitalismo, ou é o modelo A, modelo B? Mas é o modelo. Eu sinto muito, mas é esse modelo. Mas você não, tudo bem, aí, já que entramos nisso aí, eu vou colocar aqui para você o seguinte, um exemplo aqui, agora vou me dar a liberdade de colocar a minha opinião. Você sabe que na China, o lugar onde há um grande índice de suicídio é exatamente onde 2.000 soldados de um país comunista, sob armas, forçam os trabalhadores a preço vil para fabricarem componentes dos iPods. O que é capitalismo e o que é socialismo? Bom, eu não sou dessa área, eu não sou cientista político, nem socióloga, mas eu vou te responder da seguinte maneira. Existe o regime político e o modo de produção do trabalho. Perfeito. Então, eu estou falando do modo de produção do trabalho, que é o que eu estudo, e esse modo, inclusive, eu tenho trabalhos com outros modos de organização que ainda recebem a influência desse modo de acumulação, porque o que eu estou falando é de uma lógica que está por trás da forma de produzir, lógica essa que invadiu o serviço público, por exemplo, através do gerencialismo. Então, lógica hoje, perversa nós temos uma esteira de produção, né, nos nossos pés invisível. Nós temos hoje o serviço público, meu serviço é educar, e o modelo de gestão hoje que as universidades estão vivenciando é um modelo gerencialista, como se eu tivesse que fabricar automóvel. Então, há uma distorção, né? O serviço público deixou de servir ao público, né? Então, o conceito de cidadania, ética, enfim, se perdeu. E aí o modo de produção, que é como fazer o trabalho, privado,
invadiu o serviço público e é esse modo. Nós atendemos muito mais servidores públicos do que privados, pelo fato do projeto estar sediado aqui em Brasília, mas também pessoas de empresas privadas têm nos procurado, e o que eu estou me referindo... Não há uma limitação, mesmo a pessoa tendo um bom salário, podendo pagar um psicólogo, pode procurar vocês que será atendido. Nós atendemos... Temos atendido pessoas que têm ótimos salários e buscam o nosso serviço porque é um serviço especializado em trabalho e saúde mental, porque as pessoas querem falar do trabalho. Então, já tivemos esses casos, né, de pessoas que têm salário que poderiam pagar um serviço particular. Isso. Bom, só voltando, então... O modo de produção que eu estou me referindo é duas lógicas que têm interferido no cotidiano do nosso trabalho. É a lógica de acumular coisas, isso vai levando aí a uma sobrecarga. A outra lógica, que é a lógica do descartável, porque existe essa lógica do descartável, porque quanto mais for descartável, mais se vai produzir, e mais se vai acumular, e mais se vai consumir. Então, é sobre essa lógica que eu estou falando, e não sei nem se existe uma ética do capital, mas deve existir. Enfim, e o que eu, só voltando à pergunta que você fez, é como que esses problemas mentais, eles são produzidos, eles são produzidos exatamente porque essa lógica da produção, ela passa a ser uma lógica das relações sociais. Então, as pessoas começam a ser donas umas das outras, começa a haver um abuso do uso do poder, começa a haver um tratamento desqualificado. Eu comentava ontem com os meus alunos que nós vivemos hoje uma escravidão implícita, sofisticada, invisível. Então, você não tem, às vezes, hoje nem se tem mais contrato de trabalho em função da eliminação dos postos, ou seja, que você falou do desemprego, todas as consequências em relação ao mundo do trabalho, elas estão submetidas a essa lógica, que é a lógica do consumo. E o que eu me ocupo e o que a minha pesquisa se interessa é entender como é que essa lógica repercute nas relações sociais, na construção dos laços sociais, nos vínculos que os trabalhadores estabelecem no seu cotidiano de trabalho, com o seu chefe, com seus colegas. E o que é que nós vemos hoje? Individualismo, competição, solidão, você querendo puxar o tapete um do outro, porque tem que ser bem avaliado, porque se for mais bem avaliado vai ganhar mais dinheiro. É a lógica da acumulação que está lá na avaliação de desempenho. É a lógica do consumismo que está, por exemplo, em você se acelerar e não ter mais nenhum tempo para, por exemplo, criar um coletivo de trabalho. Você acha que as redes sociais e os mecanismos de comunicação imediata, por exemplo, celulares, que vão se modernizando a cada ano e você vai descartando, aí acho que você tem toda a razão, né? É aquela sede pelo novo, por consumir. Isso está invadindo, você não acha que o trabalho está invadindo a vida privada das pessoas e está despertando no coletivo uma cobrança em cima da burocracia, dos serviços públicos, que eles jamais serão capazes de devolver? Sim, com certeza. Eu acho que o que eu observo como resultado da pesquisa, como eu dizia, além do que o modelo de gestão hoje, que é um modelo muito pautado na lógica da excelência, no consumismo, na lógica do produtivismo, não da produtividade, porque produtividade todos querem. Como você falou no início, o trabalho é central para a constituição do sujeito, o trabalho é fundamental para nossa identidade, para a nossa psique. Mas o bom é que o trabalho fosse parte do nosso prazer. Exatamente. Então, o que acontece? Acontece que esse trabalho que antes, que tem uma centralidade psíquica, hoje ele passa a ter uma centralidade muito mais instrumental. Então, e aí, nesse sentido, o trabalho ele tem esse valor, então o trabalhador, qualquer um dele, eu digo isso muito claramente, ele tem o desejo de produzir, ele quer se sentir útil, ele quer ter um trabalho que tenha sentido, ele quer se sentir reconhecido. Isso tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer. Me parece que essas pessoas que te procuram um serviço em que você trabalha, elas perderam o prazer no trabalho. Mas quantas delas antes já não trabalhavam apenas
por uma questão de consumir mais, elas próprias. Quantos trabalhavam no que gostavam? Quantos te disseram assim? É claro que você não pode calcular isso em números, mas você pode dizer do seu sentimento, da percepção que você teve. Quantas dessas pessoas trabalhavam no que gostavam e deixaram de gostar porque aconteceu algo? Todas. Todas que eu atendi, É mesmo? Elas gostavam do trabalho, e eu escuto muito dos nossos pacientes assim: eu adorava meu trabalho e hoje eu não suporto ir para o trabalho, eu passo mal quando eu acordo e vou ter que ir para o trabalho. Aí vem aquela frase bíblica, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Sim, porque tem um chefe lá que é um algoz, que está com um chicote na mão, que está desqualificando as pessoas, que está tratando mal, que está humilhando, que está constrangendo, que está ameaçando, que está usando abusivamente o poder, como eu falei, meio que voltando à época da escravidão. E essa pessoa que gostava do trabalho, que se dedica ao trabalho, que quer ser reconhecida, que quer ser produtiva, porque se sentir produtivo é importante para a nossa identidade psicológica. Imagino que ninguém quer ser improdutivo, não ser reconhecido, ser desqualificado. Quer dizer, não é um desejo pessoal, a pessoa vai sendo, digamos assim, engolida nessa engrenagem, porque essa engrenagem ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Mas, só te interrompendo aqui para não perder o raciocínio. 30 anos atrás, 20 anos atrás, não se falava em bullying, em assédio, ou pelo menos tanto em assédio moral, assédio sexual, que são armas que hoje até o mais humilde funcionário pode ir denunciando. Existe aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Enfim. Ainda bem, né? Isso é porque houve tem havido um processo de democratização, né? Porque nós o Brasil tem uma história, não é, pesada, né, em termos de colonização, de escravidão, de ditadura, etc. Então, não sei nem se a gente é um país democrático de verdade, tenho dúvida, mas enfim, de qualquer forma, hoje as pessoas elas têm menos receio de denunciar, porque existe mais proteção, existem trabalhos enfim, onde as pessoas têm mais canais de comunicação e de denúncia, mas o assédio moral sempre existiu. Sim, sempre. Mas no serviço que vocês prestam, aliás, um serviço até altamente elogiável a essas pessoas que estão necessitadas de apoio, como vocês são capazes, podem orientar, não, denuncie por assédio moral, denuncie por assédio sexual? Sim, podemos fazer essa orientação se achar que E é frequente procede. Que vocês façam isso? Às vezes, sim. Porque tem muitos casos, né, de assédio moral e muitos casos que já estão, inclusive, abertos, processos, e sendo que as pessoas procuram o serviço porque elas estão em depressão, em síndrome do pânico, afastadas, com estresse pós-traumático, com outros danos já psicossomáticos para a sua qualidade de vida, está bastante comprometida, às vezes estão em outros tratamentos psiquiátricos, já estão tomando medicação. Então, são casos bem graves. Quando um trabalhador, eu gostaria de nem ter esse serviço, é um serviço que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu preferia que ele nem existisse, porque se ele não existisse... Puxa muito pelo emocional, o que é que significa... Não é por isso não, é por uma questão ética, porque puxar pelo emocional é meu trabalho, eu dou conta, mas a questão é ética, porque existe esse serviço na Universidade de Brasília e esse tanto de trabalhador sendo atendido, porque não está funcionando, nem em políticas públicas, nem nas empresas, e porque tem muita gente doente. Então, elas vão no serviço porque elas não têm outros canais. Qual o critério que vocês utilizam para que as pessoas sejam consideradas doentes mentais? Não, no caso do projeto, elas vão, espontaneamente. E como elas ficam sabendo do projeto? Então, o projeto acontece na Universidade de Brasília e elas podem ter acesso, eu posso até, não sei, fazer uma divulgação aqui
Acho que sim, né? Elas podem passar um e-mail, chama clinicadotrabalho@gmail.com, é o e-mail do projeto, e pode também ligar para a UNB e perguntar, eu quero falar na clínica da psicologia para ser atendida, etc., e que vai ser encaminhado. É um e-mail que não é da UNB, é um e-mail... Do projeto. É um e-mail do projeto, é clinicadotrabalho@gmail.com. E aí, mas as pessoas podem ligar na clínica da psicologia, no Instituto de Psicologia, que vão ser atendidas. É trabalhador que se sente em sofrimento, que se sente ou que já está afastado do trabalho, que já está com algum processo, que está tomando medicação e ele precisa de um apoio psicológico direcionado para as questões do trabalho. Porque é uma queixa muito grande que não é todo psicólogo. E quem não está tomando medicação pode também ser aceito no programa? Pode. E vocês eventualmente podem recomendar que procure alguém, o médico que possa um psiquiatra, medicar. Se for o caso, mas não tivemos ainda nenhum caso desse, todos já que dentre procuram. Esse universo de 60 pacientes ou já estão ou não estão e continuam sem medicação e ficam no projeto sendo atendidos até conseguir melhorar, né, o tratamento, dar conta dele poder retornar ao trabalho, ou dele poder tomar algumas outras medidas. Alguns saem daquele trabalho, outros voltam e conseguem até se posicionar melhor. Porque hoje o que nós temos observado também na nossa pesquisa é um fenômeno de mudez e de servilismo. Então, os trabalhadores hoje, o servilismo, que é um pouco vinculado a uma servidão voluntária, faz com que exatamente o modelo de escravidão se sustente, porque existe alguém que manda e existe alguém que obedece. Então, existe hoje, eu diria que é uma patologia social que tem acometido vários ambientes de trabalho, em vários tipos de organizações que eu tenho passado, onde as pessoas entram num processo de servidão voluntária, em nome do status, em nome do poder, em nome do conforto, em nome da segurança, em nome do consumo, porque para ter mais, sempre acumular, ter mais, ganhar mais, ter mais, ganhar mais, para poder consumir mais. Essa lógica é muito perversa. Aí lá se ela vai é compulsiva, a qualidade de vida, então, e se vai a saúde mental também. Sim, claro, e mais, vai embora a saúde social, porque isso nós já temos observado como uma patologia social, o servilismo diante dessa possibilidade, assim como também a própria patologia da solidão, que é o isolamento, você fica muito mais vulnerável para ser ali massacrado, não é? E, além do servilismo, a mudez, né? Que é você ser impedido de falar o que você pensa, o que você sente. Imagine, você chega no trabalho hoje e diz, olha, eu estou em sofrimento, ou eu não sei fazer esse trabalho, eu vou errar, eu vou fracassar, eu sou humano, eu erro, eu sou limitado, eu sou mortal, eu não sou Deus. Imagine assumir todas essas angústias, não é? Então, além disso, hoje há uma interdição da fala. Ana, infelizmente o nosso tempo está chegando aqui ao final. Vai ter que cortar minha fala. Não, existe contra o relógio, a gente não pode fazer nada. Claro. Eu acho prazer, que tudo que você falou foi conteúdo. Já está convidado a voltar aqui para o programa. Tá bem, obrigada, hein? Obrigada, foi muito bom. Obrigado. Obrigada também. Então, você gostou dessa entrevista? Quer sugerir algum tema? Entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 999-66-1616. Se preferir telefonar, o número da Alô Senado é 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção, um abraço a todos e até o próximo Cidadania. Vamos fingir que...